Eu sou a Rose Ferreira e vou falar hoje para vocês a história de uma sulamita que teve a providência divina em sua vida. Fica aí até o final e depois você deixa o seu parecer sobre o que você achou desse vídeo, tá bom? Essa história que eu vou falar para vocês hoje, ela se encontra no livro do Segundo Reis, no capítulo 8, nos versos de 1 a 6. A sulamita volta para sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó meu rei, Senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Às vezes, nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando vivemos a vontade do Senhor, recebemos sua provisão e sustento em cada momento. A mulher citada nesse texto é a mesma mulher que veio a ter seu filho como uma bênção de Deus e retribuição à sua fidelidade e prestatividade para com o profeta Eliseu. Aquela mulher que já tinha visto o poder de Deus lhe dando um filho, sendo que ela era estéril, parecia que o propósito de Deus para sua família ainda havia findado. O profeta avisou que aconteceria uma grande fome naquele tempo. Este aviso tinha o propósito de livrar aquela família. A mulher saiu de sua casa amando de Deus. Então não havia o que temer, pois certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre fala conosco. Nós é que às vezes não paramos para ouvir. Mas, como ovelhas, devemos ouvir a voz do bom pastor. Obedecer à voz de Deus nem sempre é fácil, principalmente quando o Senhor diz algo que não queremos. Contudo, é preciso saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade do homem nem sempre é boa, é imperfeita e às vezes desagradável. Você tem ouvido a voz de Deus? Preste atenção para ouvir a voz do Senhor. A mulher obedeceu a Deus e foi para a terra dos filisteus, que era vizinha de Israel. Os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus, e para ela não deve ter sido fácil ficar ali. Contudo, se foi Deus que mandou, ali era o melhor lugar que ela podia viver. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E quantas vezes vemos pessoas que estão vivendo a vida de sofrimento e estão sacrificando-se por não ter obedecido a Deus? A palavra ensina: confia no Senhor e faz o bem. Então, não adianta só confiar e continuar fazendo tudo errado. Quando obedecemos a Deus, não há o que temer, porque Ele cuida de nós. A obediência é a condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. O Senhor só vai te sustentar se, de fato, você
realmente obedecer e depender dele. Somente quando terminaram os 7 anos é que a mulher voltou para a sua terra. Imagino que para isso ela deve ter contado exatamente o tempo. Quando estamos esperando, parece que o tempo demora para passar. Mas no momento certo, Deus intervém para agir e podemos declarar: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aguardar o tempo de Deus não é fácil, porque vivemos em um tempo cronometrado. Tudo é marcado e programado. Mas o tempo de Deus não é o cronos humano, e sim o kairos, tempo da eternidade. Esperança é ter fé e ficar esperando. Quando temos fé, devemos continuar crendo e esperar até acontecer o milagre de Deus em nossas vidas. Você tem esperado em Deus? Confie no Senhor, espere nele. Quando a mulher voltou para sua terra e viu que suas terras e casa estavam ocupados, foi ao rei para reivindicar de volta. Ela sabia que poderia ouvir um não do rei por ter abandonado seu povo, mas ela chegou no palácio justamente no momento em que Geazi contava para o rei sobre a ressurreição do seu filho. Por isso, o rei atendeu a mulher imediatamente. A mulher chegou na hora certa e no lugar certo. Coincidência? Não, mas é uma providência. Deus estava preparando aquilo tudo para engrandecer o nome dele. Quando Deus está à nossa frente, tudo, absolutamente tudo, dá certo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantas vezes tentamos reivindicar direitos nossos e não conseguimos? Precisamos pedir a Deus a direção para não ir ao lugar errado, na hora errada. Se você ama a Deus, creia que Ele está dirigindo a sua vida, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nunca tente fazer por si mesmo o que só Deus pode fazer por você. Você tem deixado Deus agir em sua vida ou tem resolvido por si mesmo? Coloque Deus à frente de sua vida. Deixe-o agir por você e então receba a provisão de Deus. A mulher recebeu tudo o que tinha de volta e com lucro dos 7 anos, que nem teria lucro porque foi um tempo de fome. Isso é impressionante. O rei deve ter mandado calcular quanto aquelas terras deveriam ter dado lucro em 7 anos e ela recebeu tudo, porque Deus não nos deve nada, não fica nos devendo nada. A mulher deve ter ficado muito rica e muito feliz. Deus tem um propósito para a sua vida, você sabia? Não importa o que esteja acontecendo, como é bom saber disso, não é mesmo? Mas para receber a provisão do Senhor, é preciso ouvir a voz de Deus, obedecer, esperar no Senhor e deixar Deus agir em sua vida. Você tem dependido de Deus como seu provedor? Deixe Deus ser o seu provedor e o seu sustentador. Ai, que história linda, não é mesmo? Uma história de confiança, uma história de providência divina. Ai, como o Senhor é maravilhoso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a fortalecer um pouquinho a sua fé. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, curte, compartilha, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe ricamente a sua vida, sua família, seus amigos, tudo o que você fizer, que Deus abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!